Convido você a abrir sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo de número 11. Estaremos lendo aqui uma passagem bem conhecida, mas que me trouxe um despertamento nessa manhã muito grande, onde fala sobre uma situação que aconteceu com o povo pós-diluviano, um povo que todos falavam uma mesma língua. Gênesis capítulo de número 11, versículo de número 1 até o versículo de número 9. Todos acharam, amém? Então escute aí, irmãos. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e ali habitaram. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemo-nos uma cidade, uma torre, cujo o toque nos céus, e façamos o nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, isto é, o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. E assim o Senhor os espalhou dali sobre toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor o poder da língua sobre toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre toda a face da terra. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Mas se eu não usar o microfone, tem problema? Não. Então, tá. Paz do Senhor, irmãos. Vamos lá. Esse texto, eu creio que você está escutando bem o que eu estou falando, amém? Esse texto é interessante porque trata de uma situação de um povo que estava passando um pouco depois do dilúvio, depois da geração de Noé, dos seus filhos, Sem, Cão, Jafé. Cria-se uma grande nação, um grande povo, e diz que naquele momento surgiu um grande homem. Gênesis capítulo 10, versículo 9 e também o versículo 10 diz que surgiu um homem chamado Nimrod. Nimrod, a Bíblia diz que ele era um caçador, um perito, um homem renomado, bem conhecido. E diz que este homem, que era um caçador, a Bíblia diz, diante do Senhor, o seu coração encheu-se de orgulho, o seu coração se encheu de vaidade, e ele resolveu juntar aquele povo, aquela nação pós-diluviana, e colocaram no seu coração construir uma torre, construir uma cidade. Após o dilúvio, é a primeira cidade construída, cujo nome era o quê? Babel. Em Babel, quando eles construíram esta torre, a primeira coisa que eles começaram a intentar era não obedecer a alguns princípios que Deus já havia falado com a pessoa de Noé. Capítulo 9 de Gênesis, versículo 1, ele diz que eles deviam se espalhar sobre toda a terra e viessem a cultivar. Mas Nimrod, depois de se afastar de Deus, o seu orgulho encher o seu coração, ele juntou-se com o povo e falou: nós iremos construir uma cidade, e no meio dessa cidade irá haver uma torre. E essa torre terá uma situação: o seu tope estará chegando aos céus. Se você estudar um pouquinho sobre essa situação, você vai ver que quando eles estavam numa terra chamada Sinar, Sinar seria futuramente a Babilônia. E na Babilônia existia-se vários templos, e esses templos eles tinham uma grande coisa em comum.
Eles eram tipo pirâmides e eram de uma altura de 99 metros. E a sua base também era de 99 metros. Significa que eles faziam aquela grande torre para mostrar a sua ambição, o seu orgulho, mostrar que eles eram poderosos sobre a terra. Aqueles templos eram para Zirug, eles adoravam aquele templo, cultuavam naqueles templos, e isso tudo para mostrar às demais nações o seu poder, a sua ambição. O interessante nisso, para entendermos um pouquinho sobre este tema que estamos falando, unidade, é que quando esse povo começou a fazer esta torre, construir esta cidade, diz que ouve-se uma palavra do céu. A trindade no céu começa a falar. Havia um povo que falava somente uma fala e uma língua. E diz que a trindade no céu se reunia e dissemos: se não pararmos aquilo que eles estão a fazer, se não impedirmos esta obra, não haverá nada que eles não possam fazer. Quando eu vejo isso, eu vejo que nesse povo orgulhoso, soberbo, arrogante, prepotente, querendo fazer algo que chegasse ao topo, aos céus, para mostrar a sua ambição, entre eles havia algo chamado unidade. Repita comigo: unidade. No meio deles havia unidade. Por que havia unidade? Falavam uma língua. Tinham um propósito. E também tinha uma liderança. Uma coisa interessante que eu comecei a entender aqui, nesta situação deste povo que se encontrava ali naquela terra de Sinar, que futuramente seria a Babilônia, é que eles falavam a mesma coisa, não havia diferença, todos entendiam, compreendiam, e eles tinham também o mesmo propósito, e o propósito era seguir aquilo que a liderança, chamada Nimrod, havia falado: vamos construir uma cidade, e essa cidade iremos erigir uma torre, e viremos conhecer e sermos célebres sobre todos que chegam a nós. Isso me faz entender que, para termos unidade, precisamos o quê? Falar a mesma língua, falar a mesma coisa, sermos iguais naquilo que falamos, termos o mesmo objetivo. Mas quando também vejo que esse homem, quando começou a construir com este povo, eles tinham o mesmo propósito, diziam: eia, façamos, edificamos, façamos tijolo, queimemos ele, construímos, eram todos juntos, com o mesmo propósito. E o interessante, que todos seguiam a liderança de Nimrod. E isso me chama a atenção. E isso me faz me prender um pouco a falar sobre unidade. Porque mesmo este povo, longe, distante dos propósitos de Deus, eles procuravam fazer o quê? Algo em comum, em unidade. E isso me chama a atenção porque quando eu vejo Deus, com a sua trindade, nos céus se manifestar e dizer que ia impedir aquela construção, eu quero começar essa ministração dizendo que a unidade atrai a pessoa de Deus. Uma igreja com o mesmo propósito, seguindo uma mesma liderança, falando uma mesma fala, uma mesma língua, nada poderá impedir o crescimento da igreja. Você pode dizer amém? Se vocês tiverem o mesmo objetivo, o mesmo propósito, uma mesma fala, ninguém fala diferente, falam a mesma coisa, seguem a mesma liderança, nada poderá impedir o crescimento da igreja, irmão. É interessante isso, porque mesmo eles desse jeito, eu vejo que o Senhor fala: opa, eu estou atraído, eu estou vendo, eu estou observando. Eles têm algo que me chama a atenção, eles têm unidade. E a unidade, ela atrai a pessoa de Deus para nós. Como estamos falando de unidade, eu preciso entender um pouco o que é unidade. A unidade é um fator ou uma virtude, podemos dizer, que a igreja hoje ela tem que trazer como algo vital. Ela não pode se esquecer disso, ela não pode abandonar a isso. A unidade é algo de extrema importância no meio do reino de Deus. Porque unidade
ela é uma ação coletiva. Quando eu falo de unidade, eu estou falando de uma ação coletiva que tem um único objetivo. Quando eu estou falando desse termo aqui, unidade, e principalmente para nós cristãos, eu estou falando que é algo coletivo, é todo junto, não existe individualismo, não existe isolamento. Eu faço isso, outro faz aquilo, eu penso assim, outro pensa assim, outro pensa assado. Não! Quando eu falo de unidade no meio do corpo de Cristo, eu estou falando de uma ação, todos juntos com o mesmo objetivo. E este objetivo são 3. Primeiro, coesão, união e integração. Quando eu tenho a unidade, esses 3 objetivos, eles começam a aparecer. A igreja é coesa, a igreja é unida, a igreja ela possui uma integração. O que é coesão? Coesão é uma ligação harmônica. Alguém já viu aí alguma orquestra tocar, uma orquestra filarmônica? Já? Quem já viu tocando? Lá tem o quê? Vários instrumentos. Lá tem o quê? Tem o violino, lá tem o saxofone, lá tem o clarinete. Quem diz mais aí? Trompete. Mais o quê, irmão? Flauta. Mais o quê? Eita. Violoncelo, bateria, guitarra, tudo tem dentro de uma orquestra. Mas o interessante é que dentro daquela orquestra existe o quê? Diversas partituras específicas para cada instrumento. Mas o interessante também dentro dessa orquestra também existe a pessoa de um maestro, um regente. E o fato interessante é que cada um que tem o seu instrumento toca a sua partitura, que não tem nada a ver com a partitura do outro instrumento. Mas quando aquelas músicas começam a ser entoada, o som sai perfeito, a música sai maravilhosa e agrada ao nosso ouvido. Quando a igreja ela tem harmonia, todos vão fazer as suas funções de diferente dentro do corpo. Mas quando elas estão regidas pelo mesmo Senhor, o mesmo Maestro que é Deus, meu amigo, tudo sai perfeito e sai para a glória de Deus. Tem que ter harmonia, unidade, ela é harmônica, ela tem que coesão. E coesão é uma ligação harmônica que há entre várias partes. Mas também existe também a integração, a união. A união, ela é interessante porque ela mostra um fato interessante. A união, ela trabalha da seguinte maneira. Quando vemos essa palavra no hebraico falar união, ela vem de juntar, colar, unir. É tipo você pegar, passar super bom de um papel em algum instrumento e colar, e que você não consegue mais separar. Então, quando ele fala isso aqui de união, ele está falando de pacto, associação, aliança. Quando uma igreja ela vive debaixo de unidade, ela vive debaixo de um pacto que fez com Cristo Jesus. Quando a igreja ela vive debaixo de unidade, ela vive debaixo de uma aliança que ela fez com aquele que morreu na cruz por você e por mim. E esta união ela não pode ser o quê? Quebrada, ela não pode ser destruída, porque quando Jesus aceitamos a Ele, Ele nos fez uma aliança conosco, Ele nos colou com Ele, selou com Ele, e isso não pode ser quebrado. Se eu quero ter unidade, eu preciso entender que essa unidade, um dos objetivos dela é a união. Integração, a integração é interessante, porque a integração, ela vem unir duas partes distintas. É aquilo que está fora do corpo, aquilo que está fora da nosso alcance. E quando eu integro essa pessoa, eu estou trazendo o quê? Unidade. Isso me faz achar muito interessante. Já viu aquela pessoa que entrou na igreja com você? Que começou a jornada cristã contigo? Que até aceitou Jesus com você? Que andava contigo lá na sua classe de jovens? Que cantava contigo lá naquele coral? Que andou contigo evangelizando na rua? Mas um dia, essa pessoa, ela se afastou desse corpo, dessa unidade. E aí, quando eu entendo que a unidade é integração, eu entendo que como igreja eu tenho a responsabilidade de fazer o quê?
integrar as pessoas, trazer as pessoas para Deus, trazer as pessoas para novamente o convívio familiar da igreja. Eita, rapaz. O convívio familiar da igreja. E isso é unidade. Eu quero falar para você o seguinte: a unidade é uma ação coletiva que tem objetivo: ser coeso, ser unido e integrar as pessoas. Se você quer ter uma igreja que cresça, que você quer ser uma pessoa que faça parte da igreja e tenha unidade, seja coeso, seja unido e integre as pessoas. Não afaste elas da casa de Deus. Você está entendendo o que Deus está falando contigo nessa manhã? Você pode dizer amém? Então, se eu faço parte da igreja, sou um cristão e quero buscar a unidade, eu vou ser uma pessoa coesa, vou ter uma ligação harmônica, vou ter harmonia, vou trazer união e vou ter uma integração no meio do corpo de Cristo. O interessante também é que quando eu vejo essa grande situação dos objetivos da unidade, eu começo a entender alguns pontos interessantes. O primeiro deles que eu começo a entender é que a unidade, ela possui uma fonte. E essa fonte, ela chama-se, sabe o quê? O Espírito Santo. Você não vai conseguir unidade com o seu próprio intelecto, com a sua própria sabedoria, com a sua própria força, com o seu próprio entendimento. A sabedoria, ela é alcançada no meio da igreja pela pessoa de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo que é unificador, é o Espírito Santo que vai te ajudar a ter unidade dentro do corpo. Sozinho você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque você, sem a ajuda dele, você não vai suportar aquele irmão que está ao seu lado. Se você sem a ajuda dele, você nunca vai compreender o que o outro irmão está fazendo dentro do corpo. Você sempre vai ter aquela crítica. Olha, se fosse eu, faria melhor. Aí ela, não, se fosse o fulano de tal, as coisas correriam bem. Mas como é fulano? Ei, estamos dentro de um corpo, estamos dentro de uma igreja. E quem vai ajudar a termos unidade é quem? O Espírito Santo de Deus. Se você está fazendo sozinho, tristemente você está batendo com a cara na parede, se frustrando todos os dias. Mas hoje o Senhor fala contigo dizendo: olha, peça ajuda ao Espírito Santo, porque Ele vai te ajudar em meio a esta situação. A única coisa que teremos a entender é o seguinte: o Espírito Santo, ele é a fonte. Mas, ele mesmo sendo a fonte, eu tenho que começar a entender que, como ele é a fonte, eu tenho uma responsabilidade. Isso é interessante. Que tem pessoas que fazem o quê? Que é do Espírito Santo, né? Que tem que me dar força para fazer unidade. Então eu vou descansar. Eu fiz. Espírito Santo, eu não consegui. É tu que não está me ajudando. Ei, mesmo que você esteja dentro do corpo, você sabe que o Espírito Santo é a fonte, ele é o canal que vai te unir, unificar, que vai trazer coesão no corpo, coesão na igreja, integração na igreja. Temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade é o quê? Manter. Manter o quê? Esta unidade. Glória. E como é que eu mantenho esta unidade? Ele me ajuda, mas ele está dizendo para mim, para você, que você tem que cooperar. Você tem que ajudar. Você tem que usar alguns artifícios para que esta unidade permaneça no corpo de Cristo. E qual é esses artifícios? Primeiro deles, eu tenho que entender, para manter essa unidade, que é uma responsabilidade minha e sua. Fala para o teu irmão assim: irmão, essa responsabilidade é sua, meu amigo. A unidade é responsabilidade minha. Meu irmão, é minha e sua. E se não tivermos essa unidade na igreja, não atrairemos a atenção de Deus para nós. Quando vamos para a igreja, irmão, vamos para atrair Deus para nós, atrair Deus para aquele lugar, para que Ele esteja presente, manifestando a sua glória, manifestando a sua maravilha no meio de nós e alcançando também as bênçãos que nós precisamos. Se Deus estiver longe, é porque alguma coisa está errada. Mas o interessante é que, para manter essa unidade, eu preciso entender que eu preciso, sabe de quê?
santificação. Sem santificação, você nunca vai conseguir manter o quê? Essa unidade. A santificação, essa separação, ela é essencial para que a unidade continue no meio da igreja. Se ela não houver no meio da igreja, é impossível o Espírito Santo, que é a fonte, trabalhar no meio de nós de uma forma unida. O que eu quero dizer? A santificação é interessante, porque quando eu aceito a Cristo, eu começo a entender que essa santificação, ela começa a ser o quê? Inicial. Mais interessante é que quando eu, depois de aceitar a Cristo, o Senhor foi lá e me santificou. Quer ver se você abrir a sua Bíblia lá em João? Tem Bíblia aí, irmão? Vamos lá. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 17. Glória. E no versículo de número 19, diz assim, ó: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. O que Jesus está dizendo aqui nessa oração? Jesus fala o seguinte: eu me santifico por eles, para que eles venham continuar sendo santificados na verdade. Eu só consigo permanecer também em santificação depois que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado e eu começo a ter agora uma vida santa, porque os meus pecados foram perdoados. E quando os meus pecados foram perdoados, eu começo agora a ter uma vida de separação. Santificação é separação. E essa separação, ela é, quando alcançada por Cristo, ela é inicial. Mas como eu disse, temos uma responsabilidade. Você está entendendo? Temos uma responsabilidade. E também na santificação temos uma responsabilidade. Porque a santificação, ela também é progressiva. Meu irmão, não adianta você receber a Cristo, ser santificado por Ele e não manter uma vida progressiva em andar nos caminhos de Deus. Se você quer ter uma igreja abençoada, um corpo de jovens e adolescentes abençoados, se você quer ter a sua família dentro da igreja, os seus filhos, os seus irmãos dentro da igreja, você precisa entender que a unidade é ela que vai te dar esse crédito, esse respaldo, para que a tua família venha para a igreja. Porque uma igreja sem unidade, ela não tem credibilidade. Verdade. Alguém já foi no seu trabalho? Ou na escola? Melhor, na escola. Tem muitos jovens aqui na escola. Aí tem aquela rodinha, né? Cada um tem a sua tribo, geralmente, né? Aqueles que são da igreja ficam de um canto. Aqueles que gostam de uma balada ficam do outro canto. E todos têm seus grupinhos que falam de forma diferente, pensam de forma diferente, agem de forma diferente, vestem-se de forma diferente, agem de forma diferente. Só que, quando estamos em grupinhos separados, em pensamentos separados, começamos a olhar, olha, aquele grupinho lá, aí começamos a fazer o quê? Apontar os defeitos, os erros do outro grupo. Aí o outro grupo, olha também do outro lado, olha só eles, olha como eles andam, olha como eles falam, olha como eles pensam. Aí o outro grupo fala, rapaz, olha aqueles dois, nossa, que grupos estranhos, olha como eles andam, pintam aqui, esticam ali, cortam assim. Ei, muitas vezes, querido, a igreja está da mesma forma. Estamos divididos, estamos separados, só pensamos e falamos com aqueles que falam igual a gente. Ó, ele fala assim, né? Não, ele tem a mesma chamada que eu ando com ele. Ah, ele pensa igual a mim, eu ando com ele. E começamos a desprezar algumas partes dentro do corpo de Cristo que são essenciais. Aí vem aquele irmão que está lá na igreja limpando, varrendo, faz a obra, a faxina. Ah, esse aí, coitado, é um pobre coitado. Não vou dar muito crédito para ele. Aí aquele que profetiza, que é o vaso, é o profeta, é esse que quer perto de mim, é esse que ora, que faz. Não, esse que tem que andar comigo, é esse que eu quero andar com ele. Ou aquele que está cheio da buzufa, né? Aquele que é cheio do dinheiro, aquele que tem um bolso cheio, que pode te ajudar, que tem condições de te ajudar. Aí você fica lá, perdão a expressão, puxando o saco dele, andando do lado dele, porque ele pode fazer alguma coisa por você. Ei, eu quero dizer que a unidade, ela não tem esse tipo de distinção. E é por isso que para conseguirmos andar em unidade, eu preciso de santificação. Porque a santificação ela é progressiva, é porque cada dia mais que eu me adentro à palavra de Deus, quando mais eu me aproximo de Deus, mais eu vou enxergando os meus erros, os meus defeitos.
e vou me aproximando dele e me afastando daquilo que desagrada a ele. E aí eu consigo ter o quê? Compreender o meu irmão. Eu consigo entender as necessidades do meu irmão. Eu consigo andar tanto com o pobre como com o rico. Eu consigo andar tanto com aqueles que têm pensamentos diferentes do meu. Porque eu estou buscando o quê? Santificação. E entendendo que o corpo de Cristo não é um corpo dividido, mas é um corpo único, que é Ele quem domina, é o Espírito Santo de Deus. Tu está entendendo até aí, irmão? Amém? Então vamos lá. A santificação é uma forma de alcançarmos a unidade. E ela é inicial, ela é progressiva. Hebreus 12:14, ele diz: olha, segui a paz com todos. Ei, olha só que ele fala. Interessante que a gente sempre fala, eu afasto o versículo no final. Segui a paz com todos é a santificação. Então eu entendo, para que eu venha a ter uma santificação progressiva, eu tenho que andar em paz comigo, só com meu irmão, só com a minha esposa. Ele diz com o quê? Com todos. Significa que eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter o quê? Quando eu sigo a unidade, quando eu sigo a paz com todos e a santificação, meu amigo, aí sim iremos alcançar, sermos unidos em Cristo Jesus. Mas a santificação ela não para aí. A santificação ela segue até o momento o quê? Final. Esse momento é o momento se aceitarmos a Cristo, recebermos essa santificação, separação que é dada por Ele, por meio do seu sangue, e continuarmos vivendo uma vida fiel à palavra e fiel a Deus, chegaremos a esse momento, que é o momento que a igreja anseia, deseja. É o dia que o Senhor virá arrebatar a sua igreja, e nós seremos semelhantes a Ele, e moraremos eternamente nos céus. Amém? Eita, esse retiro tá brabo, mas vamos lá. Você é um cidadão dos céus, diga amém. Irmão, pensei que vocês não estavam mais crendo na promessa maior, que é um dia estarmos morando nos céus com o Senhor. Então eu vejo que, para termos unidade, temos uma fonte. Essa fonte é o Espírito Santo. Mas não que isso retire de mim aquela responsabilidade de cooperar para manter esta unidade, que eu alcance e consigo por meio da santificação. Mas o interessante é que outro fato é que, para mantermos essa unidade, tem um outro fato que é muito importante e que nós cantamos aqui juntamente com o nosso pastor Moacir. A santificação, ela nos ajuda a ter unidade, mas também um algo chamado amor é que também vai nos ajudar a ter o quê? Irmão, sem amor é impossível. Uma pessoa que não tem amor é como um café amargo, né? Que faz até mal. Ao ruim, né? Fala aquele, o fel, né? Parece até fel. Uma pessoa que não tem amor é como um bife sem tempero. Você pode até comer, pode até ter proteína em alguma coisa que ele fala, mas, meu amigo, não tem prazer nenhum de você comer, não tem gosto nenhum. O amor é uma essência que tem que permanecer no meio da igreja. E quando eu vejo isso, eu entendo que como o amor de Deus, ele tem que permanecer no meio do seio da igreja. Ele vai nos ajudar a ter unidade um para com os outros. Sabe por quê? Porque duas coisas fazem te dizer que você tem unidade. Primeiro é amor. E segundo é a própria unidade. Por que eu estou falando isso? A unidade e o amor, eles fazem você ter uma... Você está entendendo o que está escrito aqui? Identidade. Vamos lá, vou contar até 3. 1, 2, 3. Identidade. Quando eu tenho unidade e eu tenho amor, eu tenho uma identidade. É mesmo, irmão? É. Abra lá a sua Bíblia. Lá em João capítulo 13, versículo de número 35. Mas leia o versículo 34 também. Quem achar pode ler, por favor. Não, é João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também vós uns aos outros ameis. Nisto todos
Ei, o que está escrito aí? Vocês serão conhecidos por discípulos quando acontecer o quê? Quando amardes uns aos... Ei, eu só vou ser conhecido como um cristão se existir no meio do meu corpo, da igreja, o amor, meu amado. Sem amor, você não vai fazer nenhuma diferença. Sem amor, você não vai ter nenhum crédito para as pessoas que estão de fora. Mas vamos lá, eu falei que para você ter uma identidade, você precisa ter amor e precisa ter o quê? Unidade. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 17. E eu estarei lendo aqui do versículo 20 ao versículo de número 23, que diz assim: E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu deles a glória que em mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu enviaste a mim. Você está entendendo bem o que está escrito aí? Para que o mundo conheça que tu enviaste a mim. Sabe o que acontece, querido, no dia de hoje? Muitas vezes não somos conhecidos como cristãos, ou muitas vezes não temos muito crédito em conversões dentro da igreja, é porque está faltando essa identidade começar a aparecer. A identidade é quem te identifica, a identidade é quem mostra quem você é. E se você é igreja, e você quer parecer como igreja, você precisa ter unidade e precisa ter amor. Se você não tem amor nem unidade, você não é identificado como igreja ou como cristão. Se você quer hoje ganhar a tua família, se você quer ganhar hoje os seus irmãos, quer ganhar aqueles amigos da faculdade, quer ganhar aqueles amigos dos seus vizinhos, eu quero dizer que hoje o Senhor fala comigo e contigo. Comecemos a buscar esta identidade, unidade e amor. E assim conseguiremos ganhar crédito em meio ao mundo que vivemos e muitas vidas se converterão ao Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Glória, glória. O fato interessante nessa passagem que acabamos de ler, o capítulo 17 de João, eu começo a ver algumas coisas interessantes, irmãos. No meio desta unidade, a unidade é uma coisa muito séria no meio da igreja, só que é muito pouco falada, dita no meio do corpo de Cristo. E quando essa unidade, ela permeia no meio do corpo de Cristo, querido, a igreja, ela cresce de uma forma abundante, de uma forma tremenda. Eu não estou falando somente de crescer em quantidade, eu estou falando de crescer também em qualidade. Pessoas com caráter firmes, pessoas que demonstram verdadeira fé, que servem a Cristo Jesus. Muitas vezes não conseguimos desempenhar essas identidades, é porque não entendemos ou muitas vezes não levamos a sério a unidade no meio do corpo de Cristo. As diferenças vão sempre existir, os problemas no meio do corpo vão sempre existir, mas se eu começar a olhar para as pessoas de uma forma que eu faço também parte do corpo de Cristo, buscando também com a minha responsabilidade o amor e a unidade, nada poderá impedir o avanço e o crescimento da igreja. Você veio para esse retiro, sim, para passar o teu momento de lazer, ficar um pouco distante desse baderna que há lá fora na cidade, mas tu veio para esse retiro com um propósito de se alimentar, crescer, saber o que Deus quer para você no meio do corpo dele, para você sair daqui diferente, e quando voltar lá novamente ao convívio da sua família, no convívio do seu povo, você chegar lá para bombardear o inferno, e almas serem ganhas do Senhor. E a forma é essa, tendo unidade no meio do corpo de Cristo. Amém? Amém. O interessante aqui de João 17, do versículo 20 ao versículo 23, eu vejo Jesus aqui muito preocupado. E a preocupação de Jesus era ensinar e mostrar aos seus discípulos referente à unidade. Se você observou bem os versículos do 21 até o 23, você vai dizer Jesus fazendo uma oração intercessória. E essa oração é tão maravilhosa que ele não estava preocupado somente em orar pelos seus discípulos, somente pelos seus apóstolos. Não, ele estava fazendo uma oração que alcançou a mim e também a você.
Se você observar claramente aqui no versículo de número 20, diz assim: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que a sua palavra também hão de crer. Ei, quando Jesus estava orando, intercedendo ao Pai para que a igreja, os seus discípulos fossem um com o Pai ou um com Ele, Ele estava também orando por você e por mim. Mas o fato interessante, quando eu vejo essa oração intercessória de Jesus, Ele estava mostrando aos seus discípulos: olha, eu não estarei mais aqui com vocês, está bem próximo de eu ser crucificado, eu ascender aos céus. E a minha preocupação nesta oração é que vocês entendam que a unidade, ela vai trazer algumas coisas interessantes, alguns objetivos interessantes para a igreja. Primeiro, a unidade no meio do corpo de Cristo, ela ajuda na evangelização do mundo. Meu amigo, sem unidade você não vai ter um efeito na evangelização que você faz. Por quê, irmão? Porque se você fala mal do seu irmão, se você chega dentro da sua casa, no meio do seu seio familiar, no meio da mesa que você está sentando, fala mal do seu dirigente, fala mal do seu pastor, fala mal do ministério, critica, fala mal das pessoas, os seus filhos ouvem, você já perdeu a sua credibilidade dentro de casa. E se seus filhos não são crentes, se seus filhos não andam e não servem a Deus, ei, você está afastando eles do convívio familiar ou da coesão no corpo de Cristo. Deus Santo. Se você fala mal para o teu vizinho, fala mal para aquela pessoa que você... Como é que você vai ganhar essa pessoa para Jesus? Irmão, a unidade é algo importante. E eu quero trazer a você hoje um despertamento. Não eu, mas a pessoa do Espírito Santo venha falar no seu coração de uma forma tremenda, maravilhosa, que essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é sua, essa responsabilidade, ela tem a ajuda do Espírito Santo, mas coopere, feche a boca. Se tem vontade de falar, eu tenho que amar. Ei, se você vai, conta até 3, conta até 10, conta até 1000. Fecha a boca. Porque o reino está sendo prejudicado por muitas vezes temos o quê? Pessoas que estamos trazendo descrédito por meio das nossas próprias palavras. Tu lembra que eu falei da Torre de Babel? Eles ergueram algo para a sua ambição própria. Mas mesmo assim, eles falavam a mesma língua, uma mesma fala, tinham o mesmo objetivo, tinham o mesmo propósito. E quem tem isso, querido, nada pode impedir o seu avanço. O que eu quero trazer hoje para você aqui, por meio desta mensagem, é que nada poderá impedir o avanço na sua vida se você viver uma vida em unidade, em amor a Deus. Amém? Amém. O fato interessante é que Jesus mostrava claramente por meio dessa intercessão. Primeiro, que eles tivessem unidade, eles vivessem uma unidade com Cristo, uma unidade um com os outros, nada poderia impedir uma evangelização do mundo. O segundo objetivo que eles tinham, por meio dessa intercessão de Jesus, que buscava que eles viessem ter unidade, eles seriam e viveriam a manifestação da glória de Deus. Eu não estou inventando, está escrito aqui, se você ler comigo, está bem claro aqui, ó. Versículo de número 22, eu deles a glória a mim, eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um como eu sou um em ti. O que acontece com isso? Ele está mostrando que quando eu tenho unidade com Cristo, a unidade um com os outros, a manifestação da glória de Deus, ela é visível em meio à nossa vida. Quando eu tenho o mesmo propósito, irmão, quando eu falo a mesma língua, a manifestação de Deus ela é visível. Porque muitas vezes a manifestação de Deus não é muito visível. Eu glorifico a Deus porque nessa manhã eu vi aqui a manifestação de Deus. Sabe por quê? É porque estamos em um só propósito, em um só coração, em um só objetivo. E aonde está assim, meu amado? Ei, a glória de Deus manifesta, os milagres acontecem, Deus opera no sobrenatural. A unidade é importante, é algo vital para o meio da igreja. Mas também Jesus intercedia ao Pai por essa unidade, é porque ele entendia que os discípulos e a igreja dele precisava ser o quê? Aperfeiçoada. Olha, quando eu entendo aperfeiçoada, eu quero dizer que a igreja, ela não se estagna, ela não para. A igreja, ela anda sempre em crescimento.
E o crescimento da igreja, ele é contínuo, não para. Mas por que a igreja cresce e ela não se estagna? É porque ela, por meio da unidade, ela começa a ter uma maturidade por meio do aperfeiçoamento. Se você ler lá em Efésios, capítulo 4, do versículo 11 em diante, você vai ver que o Senhor, Ele levantou dons ministeriais. Ele chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para quê? Para mestres. Mas ele chega ali embaixo, no versículo 12 e 13, ele fala, e eu os constituí para quê? Para que eles venham aperfeiçoar o corpo de Cristo. Para que não sejam mais o quê? Meninos. Para que não ande sendo levado por ventos de doutrinas, ande sendo o quê? Inconstante. Quando eu tenho unidade, a igreja se aperfeiçoa, ela cresce, ela torna-se madura, ela não tem mais esses probleminhas, ela não tem mais rixa, ela não tem mais dificuldade em compreender um ao outro, porque quando ela cresce, ela amadurece, o amor é maior do que os problemas. Quando a igreja ela cresce e se aperfeiçoa, a unidade é mais importante que os problemas. Ei, Deus está falando para você, aperfeiçoa por meio dessa unidade, porque os problemas vão ser gota, bobeira, besteira. Você não vai mais pegar aqui, vem o limão, tá como limão. Tu vai transformar o limão em uma limonada. Você vai ser um crente que transforma o problema em solução, meu irmão. Em vez de criticar, vamos orar. Em vez de brigar, vamos dar o braço. Ei, assim a igreja cresce. Assim a tua casa é abençoada. Assim Deus manifesta a sua glória. E não vai existir nada que venha impedir o grande mover de Deus sobre a minha casa, sobre a sua casa e sobre a igreja. Se você quer, diga amém. Amém. Aleluia. Eu entendo que Jesus estava preocupado. E ele mostrava claramente que a unidade era algo primordial. Que tivéssemos um com ele, como ele era um com o Pai. Mas também que ele fosse um com ele, mas também fosse um para com os outros. E o interessante nisso é que quando eu começo a entender e compreender isso, eu começo a entender que eu não tenho mais os meus próprios pensamentos, né? Às vezes a gente tem aquele, eu penso diferente, irmão. Não, temos um projeto na igreja e o projeto vai ser esse. Não, eu penso diferente disso aí não. Eu não concordo com isso aí não, porque, pra mim isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui também tá errado. Se fosse assim, eu participava, mas se isso aqui não. Desse jeito aí eu não quero participar. Mas, irmão, todo mundo está a favor, todo mundo quer participar do projeto. Não, eu não participo, não. Às vezes tem pessoas que são tão cri-cri, são tão chatas, perdão dizer assim, que reclamam de tudo. Tudo para ele é um motivo de ele achar um defeito, ele achar um problema, ele achar uma dificuldade. Ele não consegue fazer, mas também bota também o pé atrás para todo mundo não fazer também. Fala, não vai dar não, porque, melhor tu não fazer também não. É o cabra que, pelo amor de Deus, é ruim, é um cabra ruim. Queima ele, né, Jeová? O cara, ele não faz, ainda vai persuadir os outros para também não fazer. Vai puxar para trás. O projeto está andando, mas o cara, ele está vendo o sucesso, que é um revoltado porque ele vê que aquilo que ele não aceitou está dando certo, aí ele vai, puxa para trás. Não, rapaz, não é assim não. Aí começa a fazer o quê? Entrar numa área que é terrível. Querido, aonde não há unidade, é porque a carne está aumentando, crescendo, proliferando. Aonde não consegue ter unidade, é porque a carne está falando mais alto. O eu está falando mais alto. O orgulho está falando mais alto. O nome está querendo falar mais alto que o nome de Cristo. Ele quer ser maior do que Cristo. Então, ei, um que eu vi assim, ele caiu e se arrebentou, tá? Então, querido, o que eu quero dizer com isso? A unidade, ela não tem pensamentos próprios. O pensamento e o objetivo é do corpo. Se você é olho, se você é pé, se você é mão, se você é parte de alguma parte do corpo, ei, somos um, ninguém é melhor do que o outro, ninguém é maior do que o outro, somos corpo e todos somos o corpo de Cristo, e quem manda e quem lidera é Cristo, que é o cabeça, irmão. Aleluia!
Aleluia! Glória! Se o negócio é para ir para frente, vamos botar a mão junto. Vamos lá, irmãos. É chegar assim, quer ver? Levanta aqui 3 jovens aqui para mim, por favor. Pode vir vocês 3. Vem aqui também você. É como se tivesse assim, ó. Levanta as suas mãos assim, ó. Né? Quem viu o desenho, vem cá também. Fica assim de frente para a igreja aqui, ó. Bota a mão aqui, bota a mão aqui. Né? Antigamente, né, tinha um desenho que falava todos juntos, né? Todos por um, negócio de mosqueteiros, né? Um por todos e todos por um? É, meu irmão, obrigado. É assim mesmo, é todos juntos, é todos unidos. Pô, existe um lema no mundo que eles usam, um por todos e todos por um. A igreja não, é um por si mesmo. E geralmente quando entramos nesse problema de não aceitarmos as coisas, acontece 2 coisas interessantes. A primeira delas, sabe o que é? Olha, se você está vivendo essa vida aí, você começa a se preocupar. Quando nós começamos a andar contrário a todos os pensamentos que são levantados pela liderança, pelas pessoas que estão à frente de trabalho, ele começa a entrar, sabe, numa área de individualismo. Quando a pessoa começa a ficar nessa área de individualismo, a segunda coisa que acontece é ele sabe fazer o quê? Isolar-se. Quando tu vê alguém que não quer andar, ele quer ser individual, ele não consegue andar em grupo, não consegue andar em unidade, ele já começa a se isolar. Aí daqui a pouco não tem força para ir para a igreja, não tem força mais para caminhar, não tem força para orar. É como se você pegasse uma brasa e puxasse ela do meio do fogo e ela sozinha começa a se apagar. Quem não consegue andar em unidade é porque ele é individualista. Ei, no casamento é a mesma coisa. Cada um tem o seu dever, mas dentro do casamento, ambos são uma só carne. Eu faço isso, o marido faz aquilo. Não, o marido fala, eita Deus. O marido fala, não é assim, a mulher, não, é assado. Aí começa a dar tudo errado. Aí começa a casa a desmoronar, a cair. Porque dentro do casamento também existe esse princípio, unidade. Se o marido é o cabeça, se Deus colocou, as mulheres estão falando, meu Deus, já vai ensinar negócio de novo. As mulheres são as escravas. Não estou falando isso não. Dentro do reino de Deus, não há distinção. Se você ler lá Gálatas capítulo 3, versículo 28, quando todos olhamos no meio do corpo de Cristo, em posição no reino de Cristo, todos somos iguais. Diz lá em Gálatas 3, 28 que não existe judeu, nem grego, nem servo, nem rico, nem servos, nem macho, nem fêmea. Sabe o que significa isso? Dentro do reino, em posição com Cristo, não existe diferenças entre cultos ou culturas, não existe diferença entre posição social, ou melhor, riqueza, e também não existe diferença de sexualidade. Mas quando eu entro dentro do casamento, quando eu tomo agora o dever e quero me casar, agora o negócio muda. Dentro do casamento há distinção. Dentro do casamento começa a ter deveres diferentes. Se você não se casasse, dentro de Cristo todo mundo é igual. Macho e fêmea, todos louvam e adoram e fazem a mesma coisa. Mas, quando eu resolvi botar essa aliança no dedo, fazer uma aliança harmônica com uma outra parte, a partir daí começa a ficar diferente. Eu tenho deveres diferentes. E um dos deveres que a Bíblia nos diz lá em Efésios 5, que a mulher tem que ser sujeitar a seu esposo. Eles também, quando chega lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz que ele tem que ser um com seu esposo. Eles são uma só carne. Por que eu estou dizendo isso? Se dentro do próprio lar já começa esse princípio de unidade, e se esse princípio de unidade já não tem dentro da sua própria casa, meu amigo, quando chegar na igreja, vai ser aquele mesmo individualista e aquele mesmo cara que vive isolado. Tem cara que vive isolado dentro de casa, a mulher para um canto, o homem para o outro, os filhos para o outro lado. Então o princípio de unidade tem que começar dentro da tua casa. Vocês têm que falar uma só língua, ter o mesmo propósito, ter o mesmo objetivo. E mulheres, uma mesma liderança, Cristo e seu esposo dentro da sua casa, amém? Porque quando começar assim, meu amigo, o negócio vai começar a ir para a igreja, a unidade vai chegar no seu corpo e vai ser uma bênção, irmão. Aleluia! Se não começa em casa, como é que vai ter na igreja, meu amigo? Não é verdade? A igreja começa dentro de casa, não é assim, senhor? Se não começar de dentro de casa, meu amigo, na igreja vai ser a mesma coisa. Ser individualista em casa, na igreja também vai ser. Se isola para resolver... vai ser a mesma coisa na igreja. Começa de casa, irmão. Quando começar dentro de casa, as coisas vão começar a ser uma bênção também dentro da igreja. Amém, irmão? Os irmãos ficam meio chateados comigo, vão mandar eu embora, né?
vai continuando. Não temos que ter o nosso próprio pensamento. Temos que ter o pensamento da liderança. E isso acontecia claramente na construção daquela cidade. Eles seguiam Nimrod, mesmo que ele era um ambicioso, queria chegar com o topo no céu, mesmo que eles soubessem que ele estava com ganância, mas o coração dele, eles seguiam aquela liderança. Mas eu não quero dizer nisso no sentido que eles seguiam uma forma errada. Mas quando nós, dentro da igreja, temos uma liderança em Cristo, uma liderança que é um homem de Deus, temos lideranças que são pessoas que servem verdadeiramente a Cristo, nós temos que ter um mesmo pensamento com a nossa liderança para ter unidade. E quando tem unidade, nada pode impedir as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Uma coisa que eu tenho que entender, que dentro da unidade, muitas vezes ouvimos falar essa palavra também, comunhão. Né? Às vezes, a comunhão, irmão, é a mesma coisa que unidade. Não. Comunhão é uma coisa, unidade é outra coisa. A comunhão é como se pudermos falar assim, é ter as coisas em comum. Hoje eu tenho algo em comum com vocês. Estou no mesmo lugar, no mesmo retiro, estou aqui na palestra com vocês, estou aqui com o mesmo propósito que vocês. Então temos algo em comum. Quando eu falo em comunhão, falo de convivência, falo também de estar junto. Quem tem comunhão é que está junto, convive, está no mesmo local. Mas quem tem unidade, fala de pensar igual, fala de ter o mesmo objetivo. Fala para o teu irmão para tu não esquecer assim, irmão ou irmã, né? Você fala igual, pensa igual, temos o mesmo objetivo. Por isso, temos unidade. Quando pensamos igual, agimos igual, temos o mesmo objetivo, possuímos unidade. Mas quem tem comunhão, ele está junto, ele convive. E mais à frente nós entenderemos isso, que a comunhão é algo essencial, importantíssimo, vital, para que também tenha unidade. Mas a unidade não é só você estar junto. Quantas pessoas a gente entra no quartel que anda junto? Mas ele fala a mesma coisa que a gente? Ele pensa igual a gente? Quantas pessoas você anda na escola que você anda junto com ela, porque você é obrigado a andar junto com ela, mas ela pensa igual a você? Ela age igual a você? Não. A comunhão é às vezes algo que eu preciso ter, preciso conviver com todos. Mas às vezes não temos aquelas coisas em comum, algumas coisas em comum. Algumas coisas temos, mas não temos o quê? Unidade. A comunhão é que vai nos fazer amar o nosso irmão. Quanto mais eu fico perto de alguém, mais eu costumo conhecer aquela pessoa. O amor, querida, ele é assim. Quanto mais eu fico perto da minha esposa, quanto mais convivo com a minha esposa, quanto mais eu ando junto com a minha esposa, mais eu vou conhecendo e mais vai saindo o quê? O amor. Agora, se eu sou um cara individualista, isolado, não quero andar junto, quero fazer... Ei, não vai bater pino. E daqui a pouco, meu amigo, pode ter uma frustração em meu casamento. Quanto mais eu ando, convivo, ando junto. A minha mulher e a minha esposa, ela até ri um pouco, né? Olha, vamos em tal lugar? Vamos comigo? Ah, vamos no mercado? Vamos comigo? Ah, vamos comigo? Ela fala, caramba, tu não consegue nem andar. Não, mulher, vamos junto. Ei, Deus uniu, agora o problema é seu, agora tem que andar junto. Ele colou, ele fundiu, agora tem que ser os dois juntos. Ó, vamos comprar alguma coisa? Vamos junto. Olha, unidade de propósito, de pensamento. Vamos comprar um carro? Pensamos junto. Vamos entrar no financiamento? Pensamos junto. Ah, vamos fazer alguma coisa? Pensamos junto. Ei, irmão. Glória! Rapaz, eu quero ir pro lado da igreja, mas o negócio tá aqui, negócio de família mesmo, cara. Eu vou falar pra você. Tem que ter o mesmo propósito, irmão. Um faz uma coisa, chega em casa e engole. Engole aí, eu já fiz, agora a gente vai pagar o preço junto. Aí, mas eu nem pensei, mas como é que eu vou? Eu não tenho condição. Engole agora, já fiz, já aconteceu. E agora vamos se juntar e vamos dar o jeito. Ei, é junto, irmão. É unidade. Tem que ter o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Está entendendo o negócio, irmão? Amém? Então vamos lá. Comunhão é falar de estar juntos e conviver e ter algo em comum.
Unidade é falar e pensar e agir igual, com o mesmo objetivo. Comunhão vai nos fazer amar o nosso irmão, mas a unidade vai fazer sempre andarmos na mesma direção. Você está entendendo o que acontece? Eu posso até amar, mas se eu não andar na mesma direção, não tem unidade, irmão. Eu posso dizer, eu amo a minha igreja, mas ando sempre no caminho oposto, sempre na contramão. Ei, você não tem unidade. Hoje o que o Senhor quer falar comigo, com você, querido, que a unidade é algo importante no meio do corpo de Cristo. E eu quero, querido, não perturbar mais tanto tempo de vocês. E eu quero somente deixar aqui com algo interessante. Acho que já deu até uma hora já aí. Eu só quero deixar aqui uma ilustração para vocês que eu achei interessante. Diz o seguinte, tem uma seguinte história, que é assim. Houve uma reunião entre as ferramentas, dentro de uma marcenaria. A lixa solicitou a exclusão do martelo, pois o mesmo ficava batendo em tudo e fazia muito barulho. O martelo, coitado, concordou, mas disse a lixa o seguinte: lixa, você é muito áspera e grossa. Aí a conversa mudou, olharam para o parafuso e disseram: parafuso, você fica dando muitas voltas para chegar no real propósito. Você é o cara que fica enrolando muito para chegar no propósito real. E aí a conversa começou a olhar para o outro e disseram: e você, sua régua? Também é toda certinha. Só se acha e começa a julgar que tudo tem que ser de medida do teu jeito. E no meio daquela discussão entre aquelas ferramentas dentro da mercearia, diz que chegou naquele momento o marceneiro, que reuniu todas as ferramentas e com a habilidade dele começou a utilizar para fazer um móvel. E o móvel saiu perfeito e saiu maravilhoso. Sabe o que acontece? A gente consegue ver defeito em todo mundo, mas eu quero dizer que nós servimos ao mesmo Senhor, ao mesmo Deus, que usa a mim, usa você. Eu não sou melhor do que você, ninguém é melhor do que ninguém. Somos um corpo, somos igreja e unidos somos uma bênção para o reino de Deus. Amém? Você recebe isso? Então se levanta em nome de Jesus.